Boa tarde, gente, boa noite ou bom dia. Tô com o Alemão aqui, a gente vai falar muito sobre o Gagliotti aqui nesse vídeo, inclusive sobre o Gabriel Menino, sobre sua convocação. Olha só o que ele falou no decorrer dessa entrevista que ele deu. Eu acho um absurdo, porém, vamos discorrer sobre juntos, eu, você e o Alemão, e também eu quero a sua participação nos comentários. Então, começa agora, Alemão, aí. Dê seu boa tarde e já começa lendo aí. Boa, é isso aí. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui acompanhando mais um giro de notícias do canal do MVVC, sejam bem-vindos. Deixe seu like e você que não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente também, beleza? Vamos falar um pouquinho a respeito da entrevista que o Gagliotti deu para a Rádio 9 de Julho. Alguns pontos concordo, alguns pontos não. Então, vamos começar aí. As palavras do Gagliotti foram as seguintes. Importante falar ao torcedor. Todos os times do mundo precisam de reforços. O Palmeiras não é diferente. O fato é que contratar não é tão simples. Aí entra uma situação. Contratar não é tão simples, perfeito. Desde que você não tenha uma direção. Foi dada uma direção para o Palmeiras, e quem passou isso foi, no final do ano, o Abel Ferreira com a comissão técnica. E não foi nada executado. Ponto. Então, uma coisa que eu não concordo. O fato de contratar é que não é tão simples. Precisamos de algumas avaliações. Concordo? Primeiro temos de entender onde está a carência. Já foi passado também. As carências foram passadas. E sabemos de zagueiro, lateral direito, um meia e um centroavante. Isso não é Alemão, só te interrompendo até aqui. A gente vê que realmente ele está querendo queimar o Abel a partir do momento que ele precisamos ver onde está a carência. Cara, eu tenho certeza, o Abel organizado da forma como ele já deu os pontos carentes do Palmeiras. Então, já começa aí o despreparo do senhor Gagliotti. Além de passar o planejamento, deu nomes para eles também. Ok? Então, aí tem que... As avaliações, ok. Aí tem que analisar, ok. Mas já foi dado a ferramenta, busca esses caras para mim, vê se é possível. Não é? É uma outra situação, vamos para o plano B. Qual o seu plano B, Abel? Mas essa conversa é um pouco diferente lá dentro, né? A gente sabe como que é o Palmeiras. E aí ele diz o seguinte... Depois de fazer a análise e tal e atender a demanda, ok, eles vão ver na categoria de base quem é que pode, quais são os jogadores que podem atender essa demanda. E aí vão ao mercado e precisamos de muita responsabilidade. Concordo, tem que ver na categoria de base primeiro. Mais uma vez eu te interrompo, Alemão, para comentar sobre isso. Até a gente comentou em off. Já mostra também uma falta de planejamento do senhor Gagliotti, junto com o staff dele, junto com o corpo que ele tem ao seu lado, de não analisar os jogadores que realmente ele pode contar da categoria de base. Ele já deveria saber quais são esses jogadores que ele vai poder contar ou não. Então mostra realmente que o Gagliotti ali está a passeio e não conhece nada de futebol. Pois é, e aí ele também completa dizendo, vocês veem exemplos de vários clubes no Brasil que acabam fazendo coisas em termos de investimento e comprometem o clube por vários anos, disse Gagliotti. Concordo. Também acho, compromete. O Palmeiras, por exemplo, em contratos anteriores, está comprometendo até agora. Salários altos, contratos longos, e a gente está vendo onde está discorrendo toda essa situação. Quer falar alguma coisa, Zé? Eu posso partir para o segundo ponto aqui também do que ele disse. Manda ver. Então é o seguinte, ele também disse o seguinte, precisamos de responsabilidade financeira. Eu acho que essa é a palavra mais falada ultimamente quando se fala de Palmeiras e a nossa diretoria. E para deixar claro, nós não estamos aqui para fritar, estamos aqui para falar a verdade. O direito de falar é para todos. Se de repente o Gagliotti quer falar alguma coisa com a gente, seja bem-vindo. Não sei se isso vai chegar lá, mas chega no Palmeiras que a gente sabe. Tá? Então, aqui não é para ficar só criticando, é para falar a verdade das coisas que estão acontecendo no Palmeiras. E mais um detalhe, quem está falando isso é o próprio Gagliotti. Então a gente está discorrendo. E não adianta a gente também mascarar uma situação, né, o Alemão? É o que ele faz, mascara a situação. Ele passa panos, ele joga, como a gente sempre fala aqui no canal, ele joga toda a sujeira para baixo do tapete. E não é assim que funciona. Pois é, então ele completou dizendo, precisamos de responsabilidade financeira. O gestor precisa ser responsável. Perfeito. Eu também sou um torcedor, quero um time imbatível também, mas temos que ter equilíbrio. O gestor é torcedor. O torcedor não necessariamente é gestor. Ele quer ganhar. Nós também. Mas temos de ter ponderação. Estamos ainda atravessando um momento delicado de pandemia. Completa, Zé. Dê sua opinião a respeito disso. Como todos, inclusive que estão assistindo aqui, já vi vários comentários iguais a esse que eu vou falar. Então não é meu esse comentário, é da maioria do torcedor. A pandemia só existe no Palmeiras. Esse problema financeiro só existe no Palmeiras. Muito pelo contrário.
O Palmeiras deveria ser o time mais sólido do mercado depois de ter ganhado vários títulos no ano passado. O que parece é que o ano de 2021 se cai no ostracismo. Estamos perdendo campeonato em cima de campeonato, sem nenhum reforço. Estão jogando toda a responsabilidade para o senhor Abel, para ele resolver com esse time aí, onde não tem mais o que tirar desse time. Nós temos que renovar, nós temos que reciclar esse time. Mas, infelizmente, mostra realmente que o Gagliotti não está querendo. Para ele tá bom do jeito que está. Né? Pois é, sabemos como é o último ano de mandato de todos os presidentes do seu histórico no Palmeiras, né? Ele completa dizendo também o seguinte, que o Allianz Parque está fechado. Caíram avante e o número de sócios no clube, o que é natural pelas dificuldades. É um grupo ainda de qualidade, o mesmo que conquistou o título na temporada passada. Alemão, fala aí, só Zé. te interrompendo mais uma vez. Manda. Até entendo que é normal por tudo que está acontecendo, mas também é normal ter caído o número de sócio avante pela incapacidade, pela incompetência de uma gestão, onde o torcedor está vendo que não contrata ninguém, o Palmeiras não se fortalece, não se recicla, e o torcedor começa a ficar chateado, ficar bravo. É o que acontece. Os torcedores não vão querer pagar um produto onde não está tendo retorno. E esse ano aqui, vamos dizer a verdade, o Palmeiras não está dando retorno nenhum para o torcedor. Pelo contrário, acaba de perder aí 60 milhões jogado fora na semana passada com a desclassificação pelo CRB na Copa do Brasil. Então, se está pensando em melhorar o número de avantes, número de sócios torcedores, número de sócios no clube, muita coisa tem que mudar. Não é pensar somente, ele é gestor, concordo, tem muito torcedor gestor, é como ele diz, nem todos os torcedores são gestores. Nós temos nossos negócios também, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, se eu vejo que minha empresa está começando a cair, eu tenho que reinventar. Eu tenho que ver o porquê. E no futebol a gente sabe, é paixão, é emoção. Se você não contrata um cara que de repente chega e ativa o negócio e que se pague, fica um pouco difícil você manter os seus sócios. Isso é totalmente notório. E é o que está acontecendo. A cada dia estamos perdendo mais sócio avante. Continuando, ele disse o seguinte também, temos de pensar em melhorar em algo mais. Em ter sempre um time melhor do que o de hoje. Seria muito simples. Faltam 6 meses para acabar meu mandato. Sair contratando seria irresponsável da minha parte, porque criaria um problema para o Palmeiras. A situação financeira é delicada. Concordo, você não pode sair contratando como louco. Você não precisa reformular e contratar 11 jogadores e contratar de baseada como foi feito anteriormente. Mas pontualmente, para melhorar, sim, se pode. E o Palmeiras tem condição disso. Tem outra situação também que ele fala. O Palmeiras tem uma situação econômica equilibrada. O Palmeiras não precisa se preocupar com a situação financeira nos próximos anos. Será? Temos um ativo intangível com jogadores que revelamos. Com 2 ou 3 jogadores, temos uma situação absolutamente equilibrada e tranquila para os próximos meses. Mas qual a certeza de venda de algum jogador desse? Então tem que nenhuma. Pensar. Inclusive, existe uma... Até para finalizar essa parte do Gagliotti, Alemão, numa outra ocasião a gente fala o restante, para o vídeo não ficar cansativo, a gente sabe que existem jogadores, o Danilo é um deles, e tem um outro jogador também, que é o Gabriel Menino, que está sendo sondado. Então, provavelmente, eles vão deixar o Palmeiras. Então, o Gagliotti está querendo dinheiro em cima de dinheiro, ele quer, sim, entregar as finanças para a Leila. Segundo informações, como até eu falei no vídeo anterior, houve uma conversa com o Abel, exatamente por isso que ele está mais renovado. A Leila sendo presidente, que é óbvio que vai ser, ela quer o Abel como técnico do Palmeiras e prometeu horrores para ele. Vamos ver se vão cumprir, né, Alemão? Pois é. Só para terminar aqui o último parágrafo dessa primeira parte, depois a gente continua no outro vídeo também. Ele diz o seguinte, é fato que atravessamos uma pandemia e ainda estamos com 25% a 35% das receitas reduzidas no ano passado e se repete nesse ano. Eu poderia fazer algo aqui para definir o futuro e alguém paga um dia. Concordo, não pode ser responsável. Mas faça uma coisa ponderada, uma coisa pontual. É como a gente está acabando de falar. Estamos passando de 6 meses de um mandato, do último mandato dele, que faltam mais 6, e nada foi feito. Já perdemos dinheiro. Já que está preocupado com as finanças, não podemos ser eliminados de uma Copa do Brasil como fomos. Tem que pensar em tudo. Ô, Alemão, para finalizar a parte do Gagliotti, ele foi um baita de um sortudo de ter caído esses últimos títulos no colo dele. Essa é a grande verdade. Na minha opinião, o pior presidente que o Palmeiras já teve, um dos piores, vou colocar ele entre os 5 piores, mas só que ele teve a sorte de estar com o Palmeiras no momento certo e na hora certa, na minha opinião.
Resta saber se você aí que está do outro lado concorda comigo. Se não, não tem problema. Estamos aqui para debater e nós vamos respeitar a sua opinião bastante. Falando sobre o Gabriel Menino vai desfalcar o Palmeiras em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas do Palmeiras. Palmeiras e Santos, Universidade Católica e Palmeiras, Palmeiras e Atlético Goianiense e Palmeiras e Universidade Católica, Palmeiras e Fluminense, São Paulo e Palmeiras e Fortaleza. Esses são os jogos que o Gabriel Menino vai desfalcar o Palmeiras, porque ele vai trabalhar em nome da seleção brasileira lá nas Olimpíadas no Japão, Alemão. Para ele é muito importante, para o Palmeiras de verdade também, já que o próprio Gagliotti comentou que às vezes na venda de 2, 3 jogadores aí da categoria de base pode ficar tranquilo pelo resto do ano. Entendo perfeitamente essa convocação do Gabriel Menino, tá faltando lateral direito também, lá no Brasil, isso é difícil de ver. Eu espero que ele vá, mas que não volte como volte todos os jogadores do Palmeiras quando tá chegando da seleção brasileira. Eu espero que ele volte jogando bola. Ele tá precisando render um pouquinho mais, tá voltando agora de contusão, tudo. Aproveita para ganhar um pouco mais de moral e, pensa no Palmeiras, pensa na carreira que você pode ter futuro brilhante ainda, Gabriel Menino. Eu acho que eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho que ele vai e quando ele voltar ele já vai ser vendido, Alemão. Pode ser. Essa conversa tá rolando. Eu também acho. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, Alemão. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos fazer um quadro semanal, eu e o Alemão, até todos os dias, ou então quando der, nós vamos estar aqui, eu e o Alemão, para trazer as notícias do Palmeiras para vocês. Tamo junto!